E aí, galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Biologia com o professor Nilson Soares. E o nosso assunto hoje é nada mais, nada menos do que genética, introdução à genética. Então, para a gente começar aí, vamos discutir que a genética é a área da biologia, né, que estuda a transmissão das características entre indivíduos e compreende as heranças hereditárias que passam de geração para geração, certo? Incluindo toda essa questão da composição e o funcionamento dos fatores hereditários, que nada mais é do que os próprios genes. A genética ainda ela está relacionada ou interfere em outras áreas da biologia, certo? Como a evolução, a taxonomia, a biotecnologia, ecologia, fisiologia e a embriologia. Ao longo do estudo da genética, tiveram várias descobertas, mas uma das principais foi em meados de 1865, que nada mais nada menos do que os estudos propostos por Mendel, que elaborou a primeira e a segunda lei de Mendel, que é estudada até hoje, baseado nos estudos das ervilhas de cheiro. E isso nós vamos aprofundar em uma próxima aula. Tá? Porém, nós vamos ter aí James Watson e Crick, que descobriram a molécula de DNA em meados de 1953. Vamos ter aí o Wilmot, né, falando sobre surgimento da primeira ovelha clonada, que foi a ovelha Dolly, que se baseia na doença de Parkinson. Então, a partir daí, na Escócia, ele começou a pesquisar e clonou a ovelha Dolly para se aprofundar nessa doença. Já em meados de 2010, nós vamos ter o Greg Ender, né, que ele foi nada mais do que o criador do primeiro ser vivo artificial, certo? E em 2016, né, nós vamos ter aí, né, que no México surge ou nasce o primeiro bebê com 3 DNA, né, com DNA de 3 pais. Certo? E aqui alguns outros acontecimentos, né, ocorridos aí na própria genética. Tá? Nós vamos estar aí e o projeto Genoma Humano, né, que nós vamos comentar mais adiante. Certo? Os princípios da genética. Certo? Então, esses princípios ou valores moral ou ético também estão aplicados no estudo da genética. Né? Porque a genética ela é estudada para bens, né, para fins, o benefício das pessoas, né, mas também ela pode prejudicar as futuras gerações. Certo? Então, alguns eventuais benefícios e riscos é importante para o cidadão que deseja participar ativamente e conscientemente na sociedade atual. Né? Uma das maiores discussões foi sobre a manipulação genética de embriões, né, a utilização dos alimentos transgênicos e a terapia gênica. Isso aí tudo baseado na biotecnologia. Quando eu falo na terapia gênica, pessoal, é uma das discussões maiores, porque hoje se fala muito sobre a cura do câncer. E a partir daí eu posso trabalhar as células totipotentes ou as células troncos. Né? E como seria a aplicação dessa genética? Né? A aplicação ela pode afetar diretamente a vida dos seres vivos e pode trazer consequências não apenas para as gerações atuais, como também para as futuras gerações. Aí nós vamos falar agora sobre as bases da genética. Essas bases são os conceitos aplicados em genética. Então vem comigo. Nós vamos falar primeiramente dos genes, certo? O que seria realmente um gene? Vocês já se perguntaram, vocês já se questionaram? Alguém já se perguntou do que é responsável? Genes nada mais é do que material genético. E esses genes estão contidos dentro do cromossoma, onde ele vai definir as características de determinados indivíduos. Como diz o contexto, um segmento de DNA codificante de uma polipeptídeo, ou seja, por várias proteínas aglomeradas, que as proteínas nada mais é do que proteínas histonas, nós vamos já discutir. Então, o DNA ele armazena as informações
o RNA transfere essas informações e essas informações sendo transferidas para as proteínas são executadas as funções de cada uma delas. Vamos ver aqui. Então a gente inicia com o DNA duplicando. Ao se duplicar, ele se transcreve em um RNA. O RNA transfere essa informação que foi colhida do DNA para a proteína, que ocorre a tradução, onde surge a proteína. E essa proteína faz o que? Ocorre uma catalase, executando as funções dela, das informações que foram recebidas pelo gene. Vamos falar agora sobre o genoma, né? O que seria esse genoma? O genoma é o conjunto de todo o material genético que define o ser vivo, ou seja, corresponde ao conjunto de genes de uma espécie sendo encontrado no conjunto de cromossomos. Então, todo esse genoma está dentro do cromossomo, né? Ou seja, está contido nesses aglomerações de genes no próprio cromossomos. E o cromossomos, né? E os cromossomos, que são a estrutura constituída por 98% de DNA e 2% de outras substâncias, tais como RNA e proteína, né? E dentro dos cromossomos nós vamos encontrar os genes. Então, observem na figura 1 que nós vamos ter uma célula. Dentro da célula existe um núcleo. Dentro do núcleo nós vamos encontrar o nucleolo. E dentro desse nucleolo nós vamos encontrar os cromossomos, certo? Que esses cromossomos, eles são formados a partir de onde? Eles são formados de uma fita de DNA, que são os genes. Esses genes, eles vão estar ligados às proteínas histonas, e essas proteínas histonas, certo? Elas vão se aglomerando, formando o quê? O próprio cromossomos, né? Formando o que nós vamos chamar de cromátidas irmãs, como na figura apresenta aí como o braço, tá? E aí, pessoal, falando em cromossomo, ninguém pode esquecer de dois tipos de cromossomos. Existem cromossomos autossômicos, que são os cromossomos não sexuais, que a gente tem 44, e vamos ter os cromossomos alossomos, que são os cromossomos sexuais, que são dois, que é X e Y, certo? Quando for a mulher é XX, quando for o homem é XY, ok? Isso é importante quando nós estiver estudando sobre heretogramas. E os tipos de cromossomos, certo? Existe aí 4 tipos de cromossomos, que são o metacêntrico, submetacêntrico, acocêntrico, acrocêntrico e o telocêntrico. Quem é que define esses tipos de cromossomos? Pessoal, são os centrômeros. Então, os centrômeros, ele faz esse processo. Tá? É ele que define a separação dessas cromátidas irmãs. Bem, então, ó, vamos falar de alelos, certo? Então, agora nós vamos falar dos alelos, tá? Do que são feitos os alelos? Esses alelos são os genes, pessoal, que vocês podem olhar na imagem 1, né? Ó, alelos são formas alternativas do mesmo genes e são encontrados em homólogos, ou seja, os cromossomos com as mesmas características. Eles podem surgir por mutações. Então, na imagem 1, nós vamos observar 2 alelos, certo? Nós vamos ter um alelo no cromossomo 1, na cromátida 1, e vamos ter um alelo azinho no cromátido 2, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que observar aí, certo? O que é isso? O que são esses alelos, certo? Os alelos também, pessoal, o que é que eu posso definir? Eles vão ficar responsável, né? De dar algumas características, certo? Na imagem 2, nós vamos ter os cromossomos homólogos e cromossomos não homólogos. Os cromossomos homólogos, eles mostram, né, os alelos lá naquela região superior das cromátidas. E se a gente observar, por que eles não são cromossomos homólogos, né? São cromossomos não homólogos? Se a gente observar pelo próprio tamanho e observar ainda, certo? Os seus alelos. E o que são locos ou locus gênicos? É o local ocupado pelo alelo ou pelo genes, né,
no cromossomo, certo? E aí o que é que nós vamos ter? O que é esse local? Toda vez que eu ver um alelo, já defino logo o quê? Já vou lembrar de quem? Do locus. É a posição. Então, nós vamos ter em um cromossomo vários alelos. E esses alelos podem estar em posições diferentes. E essa posição ou locus gênio vai definir as características, como a cor dos olhos, tipo sanguíneo, a cor do cabelo e a altura do indivíduo. Os genes também, eles podem ser dominantes ou recessivos. Quando é que eu tenho um genes dominante? O genes dominante, ele exerce quando ele se expressa, mesmo que em dose dupla simples, ou seja, heterozigose ou heterozigoto, e é representado por letra maiúscula em dose dupla ou em dose simples. Por exemplo, azão, como na imagem 1, vocês podem observar que eles estão no mesmo alelo, no mesmo loco. E aí o que é que ele me mostra? Que eles são eles são dominantes. Eles estão representados com um par de letras maiúsculas, certo? Quando eu vou observar na mesma imagem a representação 2, eu tenho azão e tenho azinho, mas eles estão no mesmo locus gênicos. Eles são os mesmos alelos. Porém, se eu observar, eles são que tem o azão e tem o azinho. Então o azão é dominante, o azinho é recessivo. Mas o azinho quem domina, né, é o azão. Então nós vamos ter aí essa representação como 1 e 2 dominante. Já o recessivo é um gene recessivo, né? O gene recessivo, na verdade, ele só exerce ou só se expressa em homozigose, certo? Ele é representado muitas vezes por letras minúsculas. Um exemplo, azinho, como vocês podem observar na representação 3, na imagem. Algumas dessas características, pessoal, como por exemplo, vocês podem observar na própria casa de vocês, na rua, em qualquer ambiente que vocês estiverem. Como por exemplo, a altura do indivíduo, né? Quando é um indivíduo normal, ele pode chegar a 100, 200 metros, o que for, ou melhor, a 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Agora, quando você observar nanismo, é uma característica, né? O nanismo hormonal é uma característica recessiva. E já o indivíduo que ele tem 1,60m, 1,65m, ele é dominante. A cor do cabelo, o formato do cabelo também, né, representa. Por exemplo, é uma característica dominante, cabelos castanhos, ondulado e a calvície precoce. Quando é que eu tenho uma característica recessiva nos cabelos? Quando o cabelo é loiro, liso, e o indivíduo não tem nenhuma doença, como calvície, etc. E os lábios grossos são características de dominante. Lábios finos, característica de indivíduo recessivo. Nariz grande, convexo, é característica de dominante. Nariz médio ou pequeno e direito, nós vamos estar aí os recessivos. Olhos castanhos, tendo miopia, astigmatismo, tudo isso são características de pessoas dominantes. Já uma pessoa recessiva tem olhos azuis e normal, tudo normal. Já a orelha, nós vamos observar no dominante, são longas e o lobo solto. Quando eu observo os recessivos, o lobo é aderente e a orelha é pequenininha, é curta. Já a pele, a pigmentação do dominante, ela é normal, ou seja, moreno, pardo. Já uma pessoa recessiva, ela vai ter albina, vai ser bem branquinha, clara. Tá? E aí só uma representação para a gente compreender. Tá? E aí, o que são indivíduos homozigotos e heterozigotos? Isso você já deve bem lembrar, né? Indivíduos que apresentam dois alelos diferentes em um mesmo locus, em cromossomos homólogos, exemplo, azinho, eles são heterozigotos. Indivíduos homozigotos, indivíduo que apresenta o mesmo alelo em um mesmo locus, em cromossomos homólogos. Exemplo, azão e azinho. Aí na imagem vocês podem observar que a gravura 1 ela diz Bzão no mesmo loco gênio, né? O mesmo loco, mesmo local, é o mesmo alelo, lembra bem disso, mesmo alelo
e o mesmo locogênio, o mesmo local. Então isso é homozigoto dominante. Quando eu tenho Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzão, eles são heterozigoto. Quando eu tenho Bzinho, Bzinho, eles são homozigoto, porém homozigoto recessivo. Lembrar, dominante representado com letra maiúscula, pode ser homozigoto ou heterozigoto. Já o recessivo, ele é representado com par de alelos ou letras iguais, mas minúsculas. E o que são os genótipos, né? Genótipo nada mais é do que a constituição genética de um organismo, ou seja, o conjunto de genes que vai ficar responsável por uma determinada característica de um indivíduo, certo? E através de uma própria combinação, como vocês podem observar aí. O João é azão, azinho, Maria é azinho, ou melhor, é azão, azinho. Quando eles se cruzam, eles vão gerar alguns indivíduos. Eles vão gerar a Josefa, que é azinho, azinho. Eles vão gerar o Luiz, que é azão, azão. E Nair, que é azão, azinho. Só que esses indivíduos resolvem se casar. E ao longo eles vão gerar uma nova geração. Nair casa com Arthur, que é azão, azão. E ela é azão, azinho. Observem que ela vai gerar dois filhos. Quais são eles? Ela vai gerar aí o José com a Thaís. E o José se casa com a Marta. José é azão, azinho. E Marta é azão, azinho. Quando eles se cruzam, eles vão ter o quê? Camila, que é azinho, azinho. Bernardo, que é azão, azão. E vai ter Raul, que é azão, azinho. Ou seja, ele vai dar tanto indivíduos homozigoto dominante como indivíduos heterozigoto dominante como indivíduos homozigoto recessivo. E o que é fenótipo, certo? Fenótipo nada mais é que a expressão do genótipo, mas a interação do meio ambiente. Por exemplo, quando a gente fala a cor da pele, a indivíduo tem a pele parda, o indivíduo tem a pele branca. Então isso ele está sendo interferido pelo meio. Outra coisa, fulano é gordo, fulano é magro, fulano tem cabelo, fulano não tem cabelo. Então, todas essas características, a interação do meio com o próprio genótipo que o indivíduo tem, ou o gene que o indivíduo tem, que vai dar essa característica. Como vocês podem observar na imagem ao lado. Nessa a gente observar o indivíduo magro, né, nós vamos observar que tem um indivíduo que ele é mais magro, ele não tem uma vida sedentária, né, ele se alimenta super bem, a alimentação dele é rica em vegetais. Já o outro indivíduo, né, ele não tem uma reeducação alimentar, não faz exercício físico, ou seja, ele é sedentário e se alimenta aí várias, né, uma alimentação realmente desregulada, certo? E aí só para a gente compreender essa questão do fenótipo. Então, o fenótipo é o meio. Por exemplo, ainda, a Laísa pegou uma flor branca e colocou em banho-maria, em água, onde ela colocou uma tinta azul. Com o passar dos dias, ela observou que aquela flor branca deixou de ser branca e ficou azul. Ou seja, ela alterou o seu fenótipo, mas o genótipo dela é de cor branca. Então o genes é de cor branca e o fenótipo agora é de cor azul. Era branca, mas agora é de cor azul. E aqui algumas das referências vocês podem estar utilizando. E aqui site para pesquisa até por conta do Enem, né? Que genética é muito cobrada no Enem também, tá? Aí nós temos o nosso material de apoio. Aí façam uma leiturazinha. E muito obrigado e até a nossa próxima aula.